bem, então, uma boa noite a todos, não é? É uma alegria podermos começar a nossa segunda aula deste curso sobre o livre-arbítrio de Santo Agostinho. Semana passada, nós, na primeira aula, fizemos uma introdução à vida, às obras de Santo Agostinho e já falamos algumas coisas interessantes sobre esta obra de juventude do Doutor Hipponense, não é? O livre-arbítrio. Na aula de hoje, então, nós vamos falar um pouco acerca do livro 1. Esta é uma obra composta de 3 livros. No primeiro livro, o livro 1, Santo Agostinho o escreveu por volta do ano de 387, 388, em Roma. E o livro 2 e 3, Santo Agostinho escreveu-os entre os anos de 391 e 395, já em Hipona, já como padre, né? Já ordenado sacerdote. Né? Então, é uma obra de juventude. O livro 1 foi escrito antes de sua ordenação, depois do seu batismo. Santo Agostinho está retornando, né? De Roma para Cartago, de Cartago para Tagaste, sua terra natal. Vive um tempo como monge retirado para a oração e os estudos, desce para Hipona com o intuito de fundar um mosteiro, é ordenado sacerdote, aí então escreve os livros 2 e 3 desta obra, o De Libero Arbitrio. Nós vamos então fazer uma breve introdução ao livro 1 e vamos já começar a leitura, né, deste livro, estudando, tecendo comentários a alguns trechos importantes, né, dessa obra. A fim de que possamos fazer uma introdução, então, do livro 1 do De Libero Arbitrio, eu vou recorrer aqui a 2 fragmentos da introdução da versão espanhola, escrita pelo padre Victorino Capánaga, da Ordem de Santo Agostinho. Ele vai nos explicar aqui, resumir, né, os 3 livros. Nós vamos extrair daqui 2 fragmentos acerca do livro 1 desta aula. Então, em dado momento, ele diz o seguinte: a este resultado chega o livro 1. O maniqueísmo fica enterrado para sempre e confirmada a libertação do homem da tirania de poderes estranhos que o manipulem e restituído a sua dignidade e senhorio de criatura racional feita à imagem de Deus. Então, esta obra de juventude, o livre-arbítrio, é um texto filosófico por essência, mas além de ser um texto filosófico, é também um texto apologético. Santo Agostinho está rebatendo, refutando a primeira heresia enfrentada por ele diretamente, que é o maniqueísmo. Semana passada nós havíamos dito que ao longo de sua vida Santo Agostinho vai enfrentar, combater diretamente 3 grandes heresias, né? O maniqueísmo na sua juventude, o donatismo na sua meia-idade como bispo, e o pelagianismo no final de sua vida, as obras de maturidade sobre a graça. Então Santo Agostinho está aqui no livre-arbítrio enfrentando, combatendo o maniqueísmo, a heresia maniqueísta, e neste sentido esta obra também é apologética. Santo Agostinho está aqui defendendo o cristianismo, buscando a verdade, né, refutando a heresia maniqueísta. Por isso que o padre Capánaga diz na introdução do livro 1 desta obra que o grande objetivo do livro 1 é refutar para sempre, destruir, portanto, os pressupostos filosóficos, ideológicos do maniqueísmo, né, por um lado, e restituir a dignidade e senhorio da criatura racional, por outro lado. Então, Santo Agostinho vai nos mostrar aqui qual é a imagem de Deus no homem, né, e como nós dizíamos na aula passada, sabemos que, sobretudo, a imagem de Deus no homem está na alma, a alma humana, criada por Deus à sua imagem, ou seja, a alma humana sendo uma substância una, né, imaterial, imortal, possui 3 faculdades distintas: inteligência, vontade e memória, à semelhança, à imagem, né, de Deus,
que é uma única substância imaterial, eterno, de 3 pessoas distintas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então a nossa alma, a alma humana, é imagem de Deus, justamente por conta disso. Então é na alma humana que se encontra a imagem de Deus, são nessas faculdades de inteligência, vontade e memória que se originam o livre-arbítrio. Né? Somos, portanto, seres pessoais. Aqui está a nossa dignidade, né? De imagem de Deus, de filhos de Deus, uma vez que fomos batizados. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Em outro momento da sua introdução, o padre Kapanaga vai dizer o seguinte: o espírito não está dominado por nenhum poder estranho, como diziam os maniqueus, que haviam fechado a porta a toda solução verdadeira com o seu princípio. Todo mal provém de outro mal. Todo mal que fazem os homens traz sua origem de um princípio tirânico do mal, que força as vontades. Então, o que dizia o maniqueísmo? O maniqueísmo foi uma heresia que surgiu no século III da era cristã, fundada por Mani, né? Por isso o maniqueísmo. Mani era um persa que desenvolveu uma ideologia com pressupostos no judaísmo, com pressupostos no cristianismo, e Mani fundou uma religião dualista. Por que dualista? Porque, segundo Mani, existem 2 deuses, 2 princípios eternos, e, portanto, na sua cosmologia, existem como que 2 universos, ou um universo polarizado, né? Em 2 extremos. Então nós temos um Deus bom, do reino da luz, e nós temos um Deus mau, do reino das trevas, ambos coeternos, né? Enquanto Deus bom, do reino da luz, criou as almas, e as almas humanas e os espíritos separados são luz, né? Porque são racionais, né? Mas para Mani, as almas e os espíritos separados da matéria não são imateriais, são compostos, são feitos de uma matéria sutil, de luz, e por isso racionais. Em contrapartida, o Deus mau, do reino das trevas, criou a matéria corporal. Uma matéria corporal, não racional, irracional, e os 2 reinos entraram em conflito, entraram em confronto, e numa guerra cósmica, o Deus mau aprisionou fagulhas de luz na matéria corporal. Então as almas humanas estão aprisionadas, estariam aprisionadas, segundo a religião dualista de Mani, as almas humanas, fagulhas de luz, estariam aprisionadas em corpos, né? E por conta disso... Que chá que ele bebeu? Né? Exatamente, um chá de ópio. Imaginação. Exato. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre a heresia maniqueísta, eu... Pensar. Tem muita coisa louca no mundo. Exato. Mas eu indicaria a leitura do capítulo 3 desse livro, do Brecht Tendorf, que vai explicar a fundo a heresia maniqueísta. Enfim. Ficaram remanescentes deles? Ficaram. Os últimos maniqueus foram expulsos do Império Romano Ocidental por volta do século V, século VI. Agora, na igreja grega, no Oriente, o maniqueísmo perdurou até o século XV. Até o século XV, meados do século XV, nós temos ainda grupos maniqueus e textos maniqueístas. Né? Esse negócio de aprisionar, não sei o que lá, não sei se esses filminhos também besta que passa para as criancinhas, não sei o que, eles não buscam aí essas ideias. O maniqueísmo se aproxima muito da ideia que nós temos hoje de um sincretismo religioso, uma superstição, se aproxima muito dessa noção de hoje. Né? Então, onde eles vieram? Mani era persa, né? Portanto traz também elementos orientais na sua doutrina.
Mas ele chega então à Terra Santa, entra em contato com os cristãos e com o judaísmo, com o cristianismo, com o judaísmo, absorve um pouco dessa cultura, da doutrina judaica e cristã, e junta tudo, né? E monta uma receita nova, sai uma religião disso daí, né? É por isso se aproxima de uma noção de sincretismo religioso. Ele tenta unificar ali elementos, pelo menos de 3 religiões distintas. Everton, hoje você tem um conceito popular de maniqueísmo, né? O que cria esse conceito? Como é que ele se liga com Tá. o maniqueísmo? Hoje em dia nós temos o que podemos chamar de esoterismo, além do sincretismo religioso, que é essa mistura, né, de diversas doutrinas. Tem gente por aí que afirma que é católico espírita, né? É impossível ser as duas coisas, né? Porque enquanto nós cristãos cremos na ressurreição, os espíritas acreditam na reencarnação. Então isso é sincretismo. Mas além disso nós temos o esoterismo hoje em dia, né? Então o sujeito que acredita em energia das pedras, o sujeito que acredita, né, em uma força espiritual que não é Deus, são outros entes, outras entidades, né? Isso se aproxima do maniqueísmo, essa coisa esotérica. O esoterismo contemporâneo talvez se aproxime da noção de maniqueísmo do século Mas XV. quando tem uma linguagem popular que fala sujeito maniqueísta, não sei. É dualista. É o dualismo. É bipolar, seria um sujeito dualista. As posições opostas. Só Exato. enxerga duas posições, né? Exato. Extremo bem, extremo mal. Exato, e polariza nisso. Exatamente. Essa seria a noção de sujeito maniqueu hoje em dia. Tá certo? Mas o que é mais importante para nós nessas reflexões dos textos de Santo Agostinho é o fato de que o maniqueísmo pregava que nós não temos o livre-arbítrio da vontade. Então, para os maniqueus, não há na natureza humana. Então, a antropologia maniqueísta ensinava que não existe o livre-arbítrio da vontade, né? O homem é arrastado a realizar decisões, mas por conta de sua alma estar aprisionada ao corpo. Então, é a matéria que pesa sobre o espírito e arrastaria o homem a realizar ações más, né? O Brastendorf, em dado momento, no capítulo 3 do seu livro, vai explicar um pouco isso. Então ele vai dizer o seguinte: a antropologia de Mani é totalmente marcada por sua visão dualista básica. O corpo humano é o mal, pois é criado pelos demônios das trevas. Em contrapartida, a alma é luz e pertence por sua natureza ao Pai, o Grande, né? Então, o maniqueísmo não vê a natureza humana como substância composta de corpo e alma e como sendo na sua totalidade boa, porque criada por um único Deus. Para os maniqueus não há um único Deus, há 2 deuses, um bom e outro ruim. O Deus bom criou as almas de luz, dotadas de luz, de um princípio racional. O Deus mau aprisionou essas almas aos corpos, o princípio do mal. Então essas almas estariam aprisionadas aos corpos, e são os corpos, a matéria, que ao pesar sobre a alma, arrasta os homens para realizar ações más. Mais à frente o Brastendorf vai dizer: o pecado não deriva da vontade da alma, mas nasce do corpo, que nos momentos de inconsciência da alma assume o comando, né? Então, para os maniqueus, nós seríamos controlados por um princípio perverso, nós seríamos controlados, marionetes, né? Controlados por um Deus mau, porque as almas estão aprisionadas aos corpos e esse Deus mau tem poder sobre a matéria corporal. Era isso que acreditavam os maniqueus. Uma vez que não existe livre-arbítrio da vontade, para os maniqueus, nós não poderíamos imputar, né? Nós não poderíamos atribuir nem premiações, nem punições aos homens, porque eles não seriam senhores de suas próprias ações, não seriam capazes de realizar decisões. Então esse é o problema filosófico central do livro 1 e da obra em geral, não é? O livre-arbítrio. Então diz aqui o padre Capárnaga, né? Explicando o que é o maniqueísmo.
todo o mal que fazem os homens traz sua origem de um princípio tirânico do mal. Um princípio mau, um Deus mau, né? Que força as vontades. Então nós seríamos forçados por um princípio externo a realizar o mal. Para os maniqueus. Os maniqueus viam a antropologia, viam o homem dessa forma, né? E Santo Agostinho foi no maniqueu por 9 anos, né? Ele vai narrar isso nas suas confissões, até abandonar definitivamente o maniqueísmo, estudando o neoplatonismo e ouvindo os sermões de Santo Ambrósio, né, em Milão, o grande Santo Ambrósio. Exato. O maniqueísmo é uma gnose. Exato, é uma seita, uma heresia gnóstica, né? Então nós tínhamos uma estrutura interna da seita maniqueísta. Nós tínhamos os ouvintes, que eram pessoas que participavam da Assembleia, mas escutavam as pregações dos eleitos. Os eleitos, por sua vez, eram membros celibatários da seita, não se casavam, não tinham filhos, e entre os eleitos existia uma outra hierarquia, 3 escalas de hierarquia, né? Então existia uma estrutura, era uma seita estruturada, como eram outras seitas, outras heresias que também eram estruturadas, os donatistas, por exemplo, né? Santo Agostinho não chegou a ser eleito, mas foi ouvinte dos maniqueístas durante 9 anos. Tal maneira de pensar, continua o padre Capárnaga, era contrária ao sentimento comum de responsabilidade e ao testemunho da consciência e da psicologia humana. Por isso, Santo Agostinho restabelece o verdadeiro conceito de vontade, definida como um poder, potestas, ou faculdade de fazer as coisas por si mesma. Então, Santo Agostinho, ao mesmo tempo que vai refutar o maniqueísmo, está construindo uma nova ontologia, uma ontologia cristã. Ou seja, ele está investigando o ser, a natureza da pessoa humana, a natureza do ser humano. Ele está construindo uma nova ontologia, né? Então ele desce aos fundamentos da natureza humana, se pergunta quem é o homem, quais são as nossas faculdades. E aí, sobretudo no final do livro 1, mas sobretudo no livro 2, Santo Agostinho vai lançar os alicerces dessa nova ontologia e vai descrever justamente as 3 faculdades da alma nas quais se encontram a imagem de Deus, a inteligência, a vontade e memória, e vai então nos explicar que a vontade é um poder, né? Então a vontade é uma capacidade, é uma faculdade, é um poder que foi nos dado porque Deus nos criou a sua imagem, um poder de tomar decisões por si mesma. Então, Santo Agostinho vai defender o cristianismo, vai fazer a apologia do cristianismo e vai lançar esses alicerces da sua nova ontologia, na qual ele defende que o ser humano possui a capacidade de tomar decisões livres por si mesmo, independentemente de influências externas. É a capacidade do livre-arbítrio. Santo Agostinho não foi o primeiro a falar sobre livre-arbítrio, foi? Ou não? Já tinha alguém falar? Nós temos outros autores já na antiguidade, né? O próprio Platão, Aristóteles vai nos falar sobre isso, Cícero também vai nos falar sobre isso, por exemplo, nas discussões tusculanas, mas Santo Agostinho talvez seja o grande autor cristão que vai lançar os alicerces de uma ontologia cristã, né? Ao mesmo tempo que debate contra essas heresias. Mas Santo Agostinho também tem autores nos quais ele vai estudar, buscar conhecimento. Pois bem, então Agostinho restabelece o verdadeiro conceito da vontade, definida como um poder ou faculdade de fazer as coisas por si mesmo. Os atos da vontade não estão determinados por nenhum agente externo ou interno, senão que são espontâneos, nascem de sua própria virtude e força, que é o querer.
dando a resposta aos bens que se lhe apresentam. Né? Então, nós somos capazes de tomar decisões por nós mesmos, porque temos a potência, a capacidade do livre-arbítrio, sinal iminente da imagem de Deus em nós. Né? É isso que vai, então, defender Santo Agostinho, já no livro 1. A introdução do Padre Cappalaga ao livro 1 é bem mais longa do que isso, mas nós recolhemos 2 fragmentos daqui que nos fazem vislumbrar o panorama, né, deste texto, que vamos agora começar a ler. Então nós vamos ir agora para o livro 1 desta obra. Vamos começar a leitura do livro 1. Para quem está com a publicação da Eclésia, é página 17. Nós vamos seguir assim, desta forma, vamos ler, ir parando em alguns momentos para poder tecer alguns comentários aos pontos mais importantes do texto. Mas nós vamos então acompanhar Santo Agostinho ao longo de sua aula. Então o título é Deus é o autor do mal? O livre-arbítrio é uma obra escrita em diálogo, né, aos moldes platônicos, neoplatônicos. Né? Então Santo Agostinho está aqui descrevendo o diálogo que ele teve com Evódio, seu amigo, seu discípulo, né? Evódio, que depois foi membro do mosteiro fundado por Santo Agostinho, foi eleito bispo de Uzala, né, no norte da África. Então Evódio pergunta: diz-me, por favor, pode Deus ser o autor do mal? Agostinho: eu te direi, se antes me disseres tu, a que mal te referes? Porque 2 são os significados que costumamos dar à palavra mal. Um, quando dizemos que alguém fez o mal. Outro, quando afirmamos que alguém sofreu algum tipo de mal. Vamos fazer uma pausa aqui. Né? Na pergunta de Evódio, nós já temos alguns pressupostos muito importantes. Então Evódio pergunta: pode Deus ser o autor do mal? Ora, aqui nós já podemos perceber que Santo Agostinho, quem escreveu o texto, né, após o diálogo, Santo Agostinho está começando a construir uma argumentação para rebater os maniqueus. Então, pode Deus ser o autor do mal? O grande pressuposto aqui é, primeiro, existe um único Deus. Porque estes são os pressupostos dos quais Santo Agostinho está partindo. Ele aqui já é cristão, já é batizado. Então, crê que existe apenas um único Deus, o que já questiona os maniqueus, que acreditavam em 2 deuses, em 2 princípios. Então esse é o primeiro pressuposto do texto. Pode Deus ser o autor do mal? Ora, se nós cremos que existe apenas um único Deus, e Ele é bom, né, e criou todas as coisas boas, então de onde viria o mal? Né? Esse é o primeiro pressuposto que aparece aqui. A fé, a crença em um único Deus. Não existem 2 princípios, não existem 2 deuses. Existe apenas um único Deus e um Deus bom. Ora, Deus seria o autor do mal? E essa pergunta, que tem esse pressuposto, né, cremos em um único Deus, tem as 2 seguintes implicações. Deus seria autor do mal no aspecto ontológico e no aspecto moral? Porque o fato é que o mal existe no mundo. Qual é a sua causa? Essa é a grande pergunta aqui. Qual é a sua causa? Qual é a causa da existência do mal? Ora, essas são as 2 implicações. Se Deus for a causa do mal ontológico, Deus teria criado uma natureza, uma substância intrinsecamente má. Se Deus fosse a causa do mal moral,
Primeiro, Deus faria o mal ou Deus obrigaria as criaturas feitas por Ele a fazerem o mal? Será que isso é verdade? Então, as implicações dessa pergunta são as seguintes. Primeiro, nós cremos e há um único Deus, e Ele é bom, e criou todas as coisas boas. Todas as naturezas criadas por Deus, feitas a partir do nada, são boas em si mesmas, são boas enquanto naturezas. A natureza espiritual, os anjos, as naturezas compostas, os homens e as demais criaturas, os animais, os vegetais, os entes inanimados, todas as coisas criadas por Deus são boas. Não é? Então, nós chegamos à conclusão de que Deus não pode ser a causa do mal ontológico. Deus não criou nenhuma substância má e perversa em si mesma. Deus não colocou na natureza das criaturas feitas por Ele o mal. No entanto, Deus dotou certas naturezas da sua imagem. Deus dotou certas naturezas do livre-arbítrio da vontade. E estas naturezas são os anjos e os homens. Uma vez que Deus dotou essas naturezas da sua imagem, elas são capazes de decidirem por si mesmas, fazer a vontade de Deus e submeter-se a Ele, porque enxergam que Deus é o sumo bem, ou se rebelarem contra Deus e buscarem a sua realização, a sua vida feliz, não na obediência a Deus, mas em si mesmos. Então nós podemos perceber que o mal não é uma substância criada por Deus má. O mal é uma substância criada por Deus, mas que por sua livre iniciativa decidiu perverter-se. O mal implica o bem. Então quer dizer, Deus criou todas as substâncias boas em si mesmas. Deus não criou o mal, mas Deus dotou certas naturezas do livre-arbítrio e da vontade. Essas naturezas dotadas de livre-arbítrio são os anjos e os homens. Então, por livre iniciativa, primeiro, alguns anjos decidiram se rebelar contra Deus, pecar contra Deus, perdendo o estado de graça no qual foram criados, entrando no estado de pecado, e porque se afastaram de Deus, tornaram-se maus. Então o mal pressupõe o bem. O mal não é uma substância, o mal é a corrupção de uma substância inicialmente boa. É a essa conclusão que vai chegar Santo Agostinho, e muito bem vai explicar isso o Francisco Moriones no seu livro, quando discorre sobre a origem do mal. Ele vai dizer em dado momento o seguinte: as angústias de que foi vítima Agostinho em seu empenho por decifrar o mistério da natureza e origem do mal foram pagadas com um aumento para benefício da humanidade. Santo Agostinho adiantou conceitos metafísicos que têm aplicação quando se trata do mal moral. Eis aqui alguns. O mal supõe o bem. O mal supõe o bem porque nós cremos que há um único Deus e Ele é bom. O único princípio de todas as coisas, uma única causa da existência de todas as coisas. E como nos ensina o autor sagrado do livro do Gênesis, Deus olhou para tudo aquilo que havia criado e disse: eis que tudo é muito bom. Então, ontologicamente, Deus fez todas as coisas boas. Mas algumas dessas naturezas, Deus as dotou de livre-arbítrio. E por iniciativa própria. Primeiro, alguns anjos pecaram contra Deus, e assim deformaram a sua natureza. Pecando contra Deus, inventaram o mal. O mal, portanto, não é uma invenção divina. O mal é uma invenção da criatura.
porque possuem livre-arbítrio da vontade para assim fazer. O mal é uma invenção primeiro de Lúcifer e dos seus anjos que se rebelaram contra Deus. Foram criados por Deus com natureza boa, mas porque decidiram pecar contra Deus, tornaram-se ruins, tornaram-se perversos, perverteram a sua natureza. E então, tornaram-se maus. A gente pode usar então o bem e o mal, o livre-arbítrio, desde a época de Adão e Eva, não é? E ele muito inventou o antes. bem, eles tiveram o livre-arbítrio, quer dizer, Exato. eles podiam decidir, né, ao contrário, e foram influenciados pelo mal, né? Então nós temos, na verdade, o mundo angélico, que foi criado por Deus primeiro, do que os homens. Então nós temos os anjos e os homens. Né? Duas naturezas criadas por Deus, à sua imagem propriamente dita. Portanto, assim como os anjos, nós, seres humanos, somos dotados de inteligência, vontade, memória, livre-arbítrio. No entanto, os anjos possuem uma inteligência muito mais eficaz, penetrante do que a nossa. Os anjos possuem uma natureza muito mais nobre do que a nossa. Né? Ora, Deus criou os anjos e os pôs à prova. Deus criou Adão e Eva e os pôs à prova. Né? Então, antes de criar o homem e a mulher, Deus, ao criar os anjos, criou-os em estado de graça. Né? Em graça santificante. Não na visão beatífica, mas na graça santificante. Deus criou os anjos em graça santificante, dotados de inteligência, vontade e memória. Deus lhes impôs uma prova. Né? Qual era essa prova? Lhe obedecerem. Né? Por quê? Porque os anjos, ao viverem a virtude da obediência e amarem a Deus mais do que a si mesmos, cresceriam na graça, na virtude e no mérito. E entrariam na visão beatífica. E de fato é isso que aconteceu. Os santos anjos, aqueles que escolheram amar mais a Deus do que a si mesmos, entraram na visão beatífica. Este é o prêmio da virtude. Né? Ao passo que os maus anjos, a começar por Lúcifer, né? Fez para si uma vontade má. Uma vez dotado de livre-arbítrio, não quis se submeter a Deus, encontrando em Deus o seu sumo bem. Lúcifer foi o primeiro que, criado por Deus, um anjo bom, mas dotado de livre-arbítrio, decidiu por si mesmo, portanto fez para si uma vontade má, né? Decidiu pecar contra Deus. Né? Decidiu buscar a sua realização não em Deus, se submetendo a Ele pela virtude da obediência, mas decidiu buscar a sua realização em si mesmo, a soberba. E depois desejou ser Ele mesmo Deus, a inveja. Os dois primeiros pecados de Lúcifer. Portanto, pecou contra Deus, perdeu a graça santificante. Entrou em estado de pecado, e pecado mortal. Né? Lúcifer começou a combater contra os outros anjos, para também convencê-los a se rebelarem contra Deus, e essa é a batalha que houve nos céus, descrita por Apocalipse capítulo 12. Essa batalha que houve nos céus não foi com pedras e paus, foi uma batalha intelectual, porque os anjos não têm matéria, né? Nem pedras e paus. Né? Então os anjos combateram, e esse combate foi travado de uma maneira intelectual. Lúcifer e os seus anjos combatiam contra os outros para convencer, argumentando para convencê-los a também se rebelarem contra Deus. Miguel e os seus anjos combateram contra o dragão para convencer os anjos rebeldes a se arrependerem, a voltarem para a comunhão com Deus. Fato é que houve um tempo em que Deus traçou uma sentença final. Né? Então, os santos anjos que resolveram se submeter a Deus entraram na visão beatífica, os maus anjos que endureceram a sua vontade, a sua decisão em se rebelar contra Deus, foram condenados ao inferno. Né? O que vale para os anjos é muito semelhante àquilo que vale para os homens. Então, Adão e Eva foram criados por Deus no paraíso, com natureza humana, em estado de graça santificante. Adão e Eva foram criados em estado de graça santificante, não na visão beatífica. Portanto, o paraíso não era o céu.
paraíso era aqui. Esse mundo, essa terra. Né? Adão e Eva foram criados por Deus em graça santificante. Deus os pôs à prova. Qual foi a prova imposta a Adão e Eva? Olha, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores que estão aí, menos desta. Né? Por quê? Porque o fruto daquela árvore era ruim? Não. O autor sagrado nos ensina que Deus olhou para tudo aquilo que havia criado e disse, eis que tudo é muito bom. Então também aquele fruto era bom. Então por que Deus proibiu o homem e a mulher de comerem daquele fruto? Para lhes impor a virtude da obediência. Porque cultivando a virtude da obediência, cresceriam na virtude, na graça, no mérito, e teriam como prêmio a visão beatífica. Entrariam na visão beatífica, no céu. Mas Adão e Eva pecaram contra Deus. Instigados que foram pela serpente, né? Tentados que foram pela serpente. Mas foram tentados. E Deus permitiu que fossem tentados. Porque Deus sabia que eles seriam capazes de vencer a tentação. Tinham a graça santificante. Tinham ciência infusa. Estavam em comunhão com Deus. Adão e Eva pecaram primeiro na soberba, porque esta foi, né, a tentação. Vocês não podem comer deste fruto, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, sereis como deuses. Então qual foi a tentação? A mesma que outrora Lúcifer, o mesmo pensamento que outrora Lúcifer fez para si mesmo. Não se submeter a Deus, não obedecer a Deus, mas ser senhor de si mesmo, uma vida independente de Deus. A soberba, primeiro pecado de Adão e Eva. A desobediência, porque pecaram contra Deus, decidiram pecar contra Deus, tinham livre-arbítrio para isso, perderam a graça santificante, entraram em estado de pecado mortal, né? E aí esse pecado de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais, gera a concupiscência, né? Fere a natureza humana, não destrói a natureza humana, mas fere a natureza humana. Portanto, Deus criou uma natureza intrinsecamente má? Não. Tudo que Deus criou é bom. Todas as naturezas criadas por Deus são boas. Mas Deus dotou duas naturezas de livre-arbítrio, os anjos e os homens. Portanto, eles tinham a capacidade para decidirem submeter-se a Deus em obediência, mãe de todas as virtudes, ou rebelar-se contra Deus na sua soberba, na sua desobediência, e perderem a graça, perderem a comunhão com Deus. Foi isso que escolheram. Assim somos nós. Diante de nós está um caminho de salvação, de conversão, de salvação, de santidade. Nós temos o Evangelho, nós temos as Sagradas Escrituras, nós temos a Igreja, nós temos os santos, nós temos os sacramentos, nós temos o magistério, nós temos tudo que nos é necessário para que sejamos santos. É só estender as mãos e agarrar. De outro lado, nós temos a tentação, porque depois da queda dos nossos primeiros pais, nós somos tentados, quer por Satanás, a tentação diabólica, mas nós também somos tentados pela nossa concupiscência, a ferida que o pecado original deixou em nós, uma inclinação para o mal. Somos tentados dessas duas formas. E nós podemos escolher, nós podemos decidir trilhar um caminho de salvação ou trilhar um caminho de perdição. Renunciar ao pecado para viver virtudes ou renunciar às virtudes para continuar no pecado. Mas nós sabemos que essas duas decisões têm consequências. Nós podemos trilhar um caminho de salvação, cujo fim último é entrar na beatitude, na cidade de Deus, na Jerusalém do alto, no céu. Ou podemos trilhar um caminho de perdição nos nossos pecados, sobretudo os pecados mortais, cuja consequência última é a condenação ao inferno. É a condenação ao inferno. E a decisão está diante de nós, mas nós não estamos sozinhos. Porque a graça de Deus, a graça de Deus nos auxilia, nos sustenta. É isso que Santo Agostinho vai explicar na sua obra de juventude,
o bem da natureza, ou a graça e o livre-arbítrio, são obras que, sobretudo essa última, graça e o livre-arbítrio, são obras que estão na sequência desta que vamos estudar nesse curso. Né? Ao contrário dos maniqueus, a gente pode ser tentado, mas nunca além das nossas forças. Né? Então, Perfeito. é o que eles disseram. Todas as tentações que nós sofremos, Deus permite que sejamos tentados não acima das nossas forças, mas todas as tentações pelas quais nós passamos, Deus sabe que, auxiliados pela graça, nós podemos vencê-las. Então, ao contrário dos maniqueus, que acreditavam que o princípio mal, o Deus mal, forçava as pessoas a realizarem ações más através da matéria dos corpos, ora, o demônio não nos força a fazer nada. E a figura de Lúcifer, de Satanás, o demônio, o diabo, não é um Deus mau. Nós não cremos nisso. Essa não é a fé católica. Né? Porque é cômodo, né? Culpar o outro, foi ele que me forçou a fazer isso. Exato. É fugir da responsabilidade. É Né? fácil. Então, a fé católica nos ensina, né, que o demônio é uma criatura feita por Deus a partir do nada. Portanto, não é coeterno a Deus, não é criado a partir da substância divina. É uma criatura feita a partir do nada. Portanto, é limitado, os anjos são limitados. Né? Claro que nós, seres humanos, somos mais limitados que os anjos, mas os anjos são seres limitados. Né? Não há, portanto, uma guerra entre Deus e Satanás. Não há uma guerra entre Deus e os demônios. Existe um combate que é a vida cristã para nós que estamos vivos peregrinando uma igreja militante. E qual é o combate da nossa vida cristã? É esta luta constante para renunciar à tentação, para vencer o pecado e crescer na virtude, auxiliados pela graça de Deus. Mas em Deus, somos mais que vencedores, graças à virtude daquele que nos amou. Não é isso que vai ter São Paulo nas suas cartas? Né? Então o diabo não nos força a pecar. O diabo não tem poder para isso. O demônio não tem poder nem para ler os nossos pensamentos, o demônio não tem poder para nos forçar a pecar. O que o demônio pode fazer? Uma proposição, lançar uma tentação. E diante da tentação somos nós, que pelo livre arbítrio da vontade podemos escolher cair na tentação ou vencê-la. É por isso que a imitação de Cristo e outros padres da igreja, os padres do deserto, vão nos ensinar que as tentações podem ser boas. Mas como, né? As tentações podem ser boas? Ora, diante das tentações, se nós cedemos, pelo livre-arbítrio da vontade, se nós cedemos e caímos na tentação, realizamos as ações propostas pela tentação, quer sejam elas tentações diabólicas ou tentações da concupiscência, se nós passamos a realizar ações pecaminosas, perdemos a graça santificante e teremos um caminho de inferno. Agora, e isso redunda para a nossa perdição, mas se diante das tentações, nós, auxiliados pela graça, o que pressupõe uma vida de oração, nenhum de nós vai ser capaz de vencer as tentações se nós não rezarmos. Se não tivermos vida de oração, nós não conseguiremos resistir e vencer as tentações. Né? Mas, pressupondo uma vida de oração, portanto, auxílio da graça, porque a oração é o veículo ordinário da graça divina, né? Auxiliados pela graça de Deus, quando nós resistimos às tentações e as vencemos, nós crescemos em virtudes e assim na santidade. Né? O que redunda para a nossa salvação. Mas, de novo, é o livre-arbítrio da vontade. Como é que isso funciona? Né? O Catecismo da Igreja Católica, lá na terceira parte, quando falar sobre a vida em Cristo, vai nos explicar o que é a justificação, a graça e o mérito. Depois nós podemos encontrar os parágrafos. Né? Como é que isso funciona? Né? Veja. A graça de Deus, a graça divina, que hoje nós chamamos de graça atual, Deus nos dá graças atuais
independentemente da nossa vontade. Né? Exemplo. Um sujeito que está nos maiores pecados mortais possíveis. Deus, enquanto esse sujeito está vivo, está peregrinando nessa vida terrena, Deus lhes envia graças atuais. O que é a graça atual? É aquilo que ilumina a nossa inteligência, fortalece a nossa vontade. Em resumo, isso é a graça atual. Então, as pessoas que estão nos pecados mortais, por algum meio, um livro que a pessoa lê, uma missa que ela vai, uma homilia que ela escuta, uma música que ela ouve, um retiro que ela faz, um amigo que conversa com ele, sei lá, né? Deus tem os seus veículos. Deus faz chegar uma graça atual, que ilumina a inteligência, fortalece a vontade. Então, Deus desperta no coração daquela pessoa aquela clareza. Puxa, Deus me ama. Puxa, Deus existe. Um primeiro impulso de conversão. Isso é a graça atual. Que Deus nos dá, independentemente se a gente quer ou não. A iniciativa é dele. Né? Mas a graça atual ainda não é a graça santificante. O fato é que, diante deste impulso, que é a graça atual, nós temos o livre-arbítrio da vontade. O livre-arbítrio da vontade, lemos com o padre Capanaga, é um poder. Então nós temos o poder, a possibilidade de correspondermos à graça ou rejeitarmos a graça. Não é? Quando nós correspondemos à graça, não é? Pelo livre-arbítrio da vontade, nós abrimos o coração, não é? Quando nós correspondemos à graça e permitimos que a graça de Deus nos impulsione, aqui começa a existir o nosso mérito. Aqui começa a existir a virtude. Agora, não há mérito, não há virtude na qual possamos crescer se não pressupomos a graça. O cristianismo não é um pelagianismo. Né? Por isso que são as obras de maturidade de Santo Agostinho que vão combater o pelagianismo. O que dizia Pelágio? Pelágio dizia: o pecado original não danificou a natureza humana. O livre-arbítrio da vontade está intacto. Né? A graça divina apenas atua para perdoar os pecados já cometidos, mas o livre-arbítrio da vontade por si mesmo é capaz de viver a virtude. Santo Agostinho discordou radicalmente, porque a graça divina atua até mesmo antes. Deus vai nos arrancar, Deus vai nos buscar no fundo do poço no qual nós nos encontrávamos. Essa é a parábola do filho pródigo. Deus nos dá graças atuais às pessoas, por mais mergulhadas no pecado que elas estejam. Não é? E de fato o pecado original danificou a natureza humana, feriu a natureza humana. De que forma, de que maneira? O pecado original nos inclinou para o mal. Existe em nós a concupiscência. Antes do pecado original era fácil fazer o bem. Depois do pecado original é difícil fazer o bem e fácil fazer o mal. Depois do pecado original é difícil obedecer a Deus e fácil desobedecê-lo. É difícil buscar a nossa realização em Deus e fácil buscar a nossa realização nas coisas do mundo. Nos prazeres, na fama, nas riquezas, né? Nas coisas mutáveis e perecíveis. Então na nossa natureza existe uma ferida que o pecado original deixou. Sem a graça de Deus é impossível superarmos essa inclinação para o mal. Então a graça divina atua antes, né, de qualquer decisão que possamos ter. Essa é a graça atual. Deus nos convida, Deus nos solicita a conversão. Da mesma maneira que a tentação é uma solicitação, é um convite para pecar. Entende? Nós, quando olhamos para dentro de nós, quando cultivamos a vida interior, quando olhamos para dentro da nossa alma, quando permanecemos numa postura constante de vigilância e oração, nós vamos conseguir perceber isso em nós todos os dias. Porque todos os dias a graça divina bate à porta do nosso coração. E todos os dias a tentação bate à porta da nossa alma. Todos os dias.
Se fosse assim, as pessoas determinadas iam se dar bem, né? Não, eu vou ser e acabou. Mas não é, sabe? Nós precisamos contar com a graça. Né? Então, isso é graça atual. Ilumina a inteligência e fortalece a vontade. Então, a graça é um convite, a graça é um primeiro impulso que Deus nos faz, primeiro desejo de conversão, que Deus desperta em nós. Deus nos faz experienciar o seu amor por nós. Se pelo livre-arbítrio da vontade nós correspondemos à graça, porque temos poder para isso, então nós começamos a realizar o que Deus nos pediu para que realizássemos. Por isso Santo Agostinho vai exclamar nas confissões: dá-me o que me mandas e mandas o que queiras de mim. Então, quando começamos a corresponder com a graça, e por exemplo, o sujeito decide: não, eu vou confessar. Aqui ele começa a crescer na virtude, no mérito. E retorna então à graça santificante. Se já é batizado e o pecado mortal lhe arrancou da graça santificante, o sacramento da penitência ele faz retornar à graça santificante. E aqui Deus continua dando graças atuais dentro da graça santificante, então Deus continua a nos mover a realizar boas obras e nós vamos crescendo na graça, na virtude, no mérito e crescendo na santidade. Isso é o organismo espiritual e aqui já é a teologia ascética e mística. É outro campo. Agora, diante da graça atual nós podemos, porque temos livre-arbítrio para isso, nós podemos escolher rejeitar a vontade de Deus. Puxa, mas se eu me converter, eu vou ter que abandonar os prazeres do adultério, vou ter que abandonar os prazeres das coisas do mundo, as festas, a luxúria, as vaidades, os pecados, a gula, enfim. Se eu me converter, eu vou ter que abandonar tudo isso. Eu ainda não quero abandonar tudo isso. Então o sujeito, porque tem livre-arbítrio da vontade, pode rejeitar a graça divina, o convite à conversão, e permanecer nos seus pecados. Ele endureceu o seu coração. Temos capacidade para isso. Pelo menos ele só tem Deus. O duro é quando você tem 2 deuses. Aí a pessoa realmente escolheu o mundo, eu até entendo. Ele já escolheu Deus. Acontece que hoje eles estão escolhendo 2 deuses. E isso é irreconciliável. Exato. É por isso que Nosso Senhor nos ensina no Evangelho, né? Não podeis servir a 2 senhores. Exato. Ou odiarás a um e amarás o outro, ou amarás o outro e odiarás o primeiro. Mas o nosso mundo moderno está assim. Eles querem 2. Exato. É por isso que... Se tivesse um terceiro, ia querer um terceiro. É por isso que nós precisamos viver o cristianismo, nós precisamos viver o catolicismo de uma maneira autêntica, com raízes. Radical no sentido da raiz. Então quer dizer, nós não podemos servir a 2 senhores, porque nós temos os cristãos bipolares, né? Nós temos os católicos bipolares, né? O sujeito vai na missa, ouve o evangelho e faz cara de piedade, mas sair da igreja ele já está indo ligar a televisão do Faustão. Ah, pelo amor de Deus. Exato, antes for. Saiu da igreja, continua na sua vida de pecado. Né? A pessoa vive, vive 2 vidas. Né? Exato. Na igreja, eu estou fora da igreja. Parece que não... É por isso que hoje muitos querem ser cristãos, muitos querem ser católicos, mas poucos querem ser santos. E Deus nos chama à santidade. Deus nos chama à santidade. Deus nos chama a renunciarmos e rompermos com o pecado definitivamente e crescermos na virtude, com coragem, com têmpera, com intrepidez, com ousadia. Né? Olhemos para os santos, olhemos para São João Batista. Né? Jesus vai questionar os fariseus, os mestres da lei: ora, que fostes ver no deserto? Um homem que conta mentiras? Um homem que se veste de maneira luxuosa? Um homem que está no meio dos prazeres do mundo? O que fostes ver no deserto? Senão um homem que vive a penitência, a mortificação, a oração, a ascese, que se veste com pele de camelo e come gafanhotos e mel silvestre? Né? Que vive uma vida austera. O que fostes ver no deserto? Essa é a pergunta
que Deus nos faz hoje. Né? E quiçá nós também possamos desejar viver no deserto. Né? Tomara, Deus, que nós também possamos desejar viver no deserto, ou seja, cultivar uma vida austera, cultivar uma vida de oração concreta, né? Cultivar uma vida de oração séria, rezar todos os dias, uma vida de penitência séria, né? Renunciar ao pecado mortal, renunciar ao mundo, ao demônio e à carne, viver a santidade, viver o Evangelho, cultivar as virtudes, uma vida de mortificação séria. Né? Esse é o caminho da santidade. O cristianismo, ora, Cristo nos ensina que para sermos santos, ora, aqueles que quiserem vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Agora, aquele que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Né? O que isso significa? Né? O que isso significa? Aquele que quiser ganhar a sua vida terrena, aquele que quiser ganhar a sua vida terrena, a fama, a riqueza, os prazeres, aquele que quiser ganhar a sua vida terrena vai perder a vida eterna. Agora, aquele que perder a sua vida terrena por causa de mim e do Evangelho, aquele que renunciar, né, a este mundo por amor a Cristo, este vai encontrar a vida eterna, a santidade. Esse é o convite que nós podemos responder porque temos o livre-arbítrio da vontade. É o mesmo chamado do jovem rico. Né? Só uma coisa te falta. Né? Vai vender todos os seus bens, dá aos pobres, depois vem e segue e terás o tesouro no céu. Ele escolheu não seguir Jesus. Professor, eu posso dizer que disso a gente conclui que se não houvesse o livre-arbítrio, não haveria o mal. Não haveria mal. Se não houvesse o livre-arbítrio, não haveria mal. A condição do mal está atrelada diretamente ao livre-arbítrio. É por isso que ele começa já direto falando do mal. Exato. Exato. E uma outra coisa que ele fala aí que eu também achei, ele deu uma definição de mal muito, para mim, muito... Ele deu uma relação entre agentes. A definição de mal para ele não é nem questão de ser substância, não, ele não discute isso aí. Não. Mas é uma relação de quem sofre o mal. Ou se sou eu mesmo, ou se é o outro. Né? O que ele coloca numa relação de agentes? Na verdade, a investigação filosófica aqui é para descobrir qual natureza produziu o mal. Qual é a causa? Pela ação dos agentes. E então aqui nós temos duas reflexões, né? Uma reflexão que é metafísica e outra reflexão que é ética moral. A reflexão metafísica é o questionamento se Deus criou alguma natureza, alguma substância má em si mesma. E nós já respondemos, dissemos que não. Santo Agostinho vai responder ao longo do seu texto. Então, Deus não criou nenhuma substância, nenhuma natureza má em si mesma. Bem como não há dois deuses, um bom e um mau. Há um único Deus, Ele é bom, criou todas as naturezas boas, mas dotadas de livre-arbítrio. Portanto, uma vez que não existe uma substância criada por Deus má como tal, não existe nenhuma natureza que seja má, em contrapartida, porque Deus dotou as naturezas que criou, os anjos e os homens, de livre-arbítrio, estas naturezas, os anjos e os homens, podem fazer para si uma vontade má. Podem fazer para si o mal, podem escolher o mal, podem escolher pecar contra Deus e ferirem, deformarem a sua natureza. É por isso que Francisco Molhones está citando aqui algumas frases de Santo Agostinho retiradas de suas obras. A primeira delas que acabamos de falar, o mal supõe o bem. Se Deus não houvesse criado as naturezas boas, dotadas de livre-arbítrio, elas não poderiam escolher. Se não houvesse livre-arbítrio, não haveria o mal. Deus criou as naturezas dotadas de livre-arbítrio e algumas dentre essas naturezas, esses seres pessoais, escolheram fazer o mal. Portanto, o mal não é uma substância. O mal é a corrupção de uma substância. O mal é a corrupção de uma substância que decidiu por si mesma corromper-se.
anjos e homens. Eu já vi umas pessoas perguntando, por que Deus já não fez, então, uma criatura boa e todo mundo ficar feliz? Aí como que ele vai criar uma criatura sem livre-arbítrio? Porque aí ele criou para a pessoa escolher se quer amar ele de volta, senão não seria amor, né? Você já criar uma pessoa que já te ama, não é amor. Esse é o questionamento do livro 2. Se o livre-arbítrio é a causa do mal, seria o livre-arbítrio uma coisa boa ou uma coisa ruim? Se Deus nos tivesse criado sem o livre-arbítrio, nós seríamos incapazes de fazer mal, no entanto, não seríamos sua imagem. Seríamos marionetes controladas por Deus. Seríamos incapazes de amar. E é uma ação reflexiva também, né? Porque se o mal deriva do livre-arbítrio, o mal também corrompe as faculdades que te dão a capacidade de tomar um bom livre-arbítrio. Exato. Então ele é reflexivo. Ela gera o mal e o mal ela vai lá e corrompe as faculdades. Por isso que o mal, a primeira substância que o mal corrompe é a si mesmo. É uma perversão da própria natureza. Porque se os anjos e os homens tivessem obedecido a Deus desde o princípio, isso realizaria a sua natureza. E eles encontrariam a felicidade. Porque resolveram pecar contra Deus, foram contra a sua própria natureza. E não encontraram a sua realização. Pelo contrário, encontraram a sua perdição. E a infelicidade. É por isso que as pessoas que ficam procurando a sua realização nas coisas exteriores, nos bens materiais mutáveis, procuram preencher vazio com vazio. Nós nunca vamos encontrar a nossa vida feliz, a felicidade, nas coisas, nas criaturas inferiores a nós, inferiores a Deus. Nas riquezas, nas honras, na fama, no prazer, nas vaidades. Tudo isso é vaidade, Fumaça. Fumaça que passa. A única coisa que pode nos dar a vida feliz é Deus. Porque Ele é um bem eterno e imutável, que jamais passa. É o Evangelho deste domingo que passou, que onde está o teu tesouro, lá estará também o teu coração. Se fazemos da vontade de Deus, dos mandamentos de Deus, o nosso tesouro e obedecemos a Deus, nosso coração está em fazer a vontade dEle e assim somos felizes. Agora, se o nosso tesouro está nas coisas materiais perecíveis, mutáveis, nossa alegria, nossa felicidade também é mutável, também passa, quando as coisas passam. Então aí seria a tentação boa que o ser humano vai vencer. O que seria essa tentação boa que o senhor citou? Então existe uma maneira correta de passar pela tentação, Então existe uma postura correta e uma postura errada diante da tentação. Nós podemos usar da tentação para crescer na virtude e na santidade. Em que momento? Quando nós decidimos renunciar à tentação e fazer diametralmente o oposto do que a tentação sugeriu. Se a tentação nos sugeriu um pecado contra a castidade, nós vivemos a castidade. Se a tentação nos sugeriu contar uma mentira, nós falamos a verdade. Entende? Se a tentação nos sugeriu qualquer outra coisa contra os mandamentos, nós vivemos os mandamentos divinos. Então, diante da tentação, se nós temos essa postura, se nós escolhemos essa postura e só podemos escolher porque temos livre-arbítrio, se nós escolhemos fazer a vontade de Deus, renunciando à tentação, crescemos na virtude, glorificamos a Deus e humilhamos a Satanás. Agora, se diante da tentação nós cedemos e passamos para as ações que a tentação nos sugeriu, nós pecamos contra Deus, humilhamos a Deus e glorificamos a Satanás. Porque se a virtude nos torna semelhantes a Deus, o pecado nos torna semelhantes ao demônio. É isso que Santo Agostinho vai dizer nas confissões, Vi-me longe de ti, no país da dessemelhança, no pecado. O pecado nos torna dessemelhantes a Deus e semelhantes ao demônio. A virtude nos torna dessemelhantes ao demônio e semelhantes a Cristo. Na verdade, não é que a tentação que é boa, mas Exato. o modo com que você lida com ela pode ser boa. Exatamente. A tentação sempre é ruim, mas Exatamente. o modo como você lida com ela pode ser bom ou mal. E a tentação nós a sofremos nessa peregrinação terrena. Todo dia. Todo dia.
Né? Podia toda a Não há monge mais retirado no deserto, mais longínquo que não sofra tentações. Né? Enquanto estamos peregrinando nessa vida terrena, enquanto somos, portanto, igreja militante, nós estamos no tempo propício para trabalharmos pela nossa salvação, auxiliados pela graça. Né? A tentação pode ser não só uma coisa boa que traz prazer, como também uma coisa ruim que acontece na vida. É uma tentação também, né? Para de repente se seguir um outro caminho, se desanimar de tudo, né? O fato é que nessas circunstâncias, muitas vezes a tentação ela vem acompanhada de uma provação. Né? Muitas vezes nós passamos por provações, uma enfermidade que sofremos ou que alguém que amamos sofre, perseguições, misérias, dificuldades da vida, enfim, podem ser provações, né? Permitidas pela providência divina para que cresçamos na santidade, mas as provações são muitas vezes acompanhadas pelas tentações, porque o demônio que não dorme nem cochila, é como o leão que ruge procurando a quem devorar, né, diz o apóstolo. O demônio vai lançar tentações nos maiores momentos de fragilidade que nós estivermos passando, porque ele sabe que nós temos mais chances de cair. Portanto, é na hora da provação que mais nós precisamos rezar, né? E saber que nós seremos tentados e que podemos resistir às tentações. Não é fácil, mas é possível. E esse é o caminho de santidade. Esse é o caminho de santidade. Muito bem. Mas voltando aqui para o Francisco Moriones, a fim de voltarmos para o texto de Santo Agostinho, alguns outros fragmentos. Então, ele citou: o mal supõe o bem, boas são as coisas que se corrompem, né? Quer dizer, as substâncias que se corrompem foram criadas por Deus boas, se não fossem boas não poderiam corromper-se. Então, todas as naturezas, ao contrário do que os maniqueus afirmavam que havia um Deus mau que criou substâncias, naturezas más, que são as corporais, né? Ao contrário disso, nós cremos, e Santo Agostinho afirma, que há um único Deus bom que criou todas as coisas boas, e se as coisas não fossem boas, não poderiam corromper-se. Né? Então, não poderiam corromper-se se não fossem boas, se não houvesse nelas algo para corromper. Né? Tampouco, porém, poderiam corromper-se se fossem sumamente boas. Né? Então, o sumo bem, que é Deus, eterno, imaterial, imutável, não pode corromper-se. Né? Então, o sumo bem, que é Deus, perfeito em si mesmo, onipotente, onisciente, onipresente, não pode corromper-se. Quais são as naturezas nas quais encontramos a possibilidade de corromper-se? As criaturas feitas por Deus a partir do nada. Porque as criaturas feitas por Deus a partir do nada, Deus lhes deu o ser a partir do nada. Então elas trazem em si o ser e o não ser. Por isso são mutáveis. Por isso está implicado em todas as naturezas criadas por Deus a partir do nada a necessidade de aperfeiçoar-se. Então só podem corromper-se as naturezas que não são o sumo bem que é Deus, as coisas criadas por Ele. Dentre outros fragmentos que Francisco Moriones vai citando aqui. Portanto, voltando para o nosso texto de Santo Agostinho, diz-me, por favor, pode Deus ser o autor do mal? Podemos adiantar a resposta: Deus não é o autor do mal ontológico, porque Deus não criou nenhuma substância má em si mesma, nenhuma natureza má em si mesma. E Deus pode ser o autor do mal moral? Deus faz o mal? Não, porque Ele é o sumo bem. Ele é a bondade, Ele é a justiça. Não pode fazer o mal. Porque se Deus fizesse o mal, estaria indo contra a sua própria natureza. Né? E além disso, Deus pode ser a causa do mal moral no sentido de forçar as suas criaturas a fazerem o mal? Não também. Deus não força ninguém a fazer o mal. Como nem o demônio força alguém a fazer o mal. Tem alguma pergunta se ele permitiria o mal também?
tem alguma pergunta, Deus permitiria o mal? Tem? Aqui. Isso vai se encaixar, né, aqui na argumentação, a gente já chega nesse ponto. Ele chega num ponto que Deus sabe o que é o mal. Ele não é o mal, ele não criou o mal, mas ele sabe o que é o mal. Mas não no sentido empírico, vou dizer assim. Ele conhece o que é o mal, claro. Uma vez que é onisciente, e uma vez que é onisciente, Deus conhece o mal antes mesmo que as criaturas feitas por Ele, dotadas de livre-arbítrio, escolhessem fazer o mal. Por isso que existe um autor, o padre Amedeo Tintini, que usa a seguinte expressão, né? Deus nos criou na misericórdia. Eu já sabia. Porque Deus, na sua onisciência, já sabia, obviamente, que as suas criaturas, parte delas, anjos e homens, escolheriam fazer o mal. E ainda assim escolheu nos criar. Porque também sabia que boa parte das suas criaturas haveriam de escolher fazer o bem. E a sua vontade. Né? Ainda bem, né? Que Ele não deixa de nos criar. Agostinho, então, rebate a pergunta de Evódio dizendo, né? Eu te direi, se antes me disseres, tu, a que mal te referes? Porque são dois os significados que costumamos dar à palavra mal. Um, quando dizemos que alguém fez o mal. Outro, quando afirmamos que alguém sofreu algum tipo de mal. De um e outro eu desejo saber. Sendo Deus bom, outro pressuposto do qual Santo Agostinho parte, né? Sendo Deus bom, como tu sabes ou crês, né? Porque logo mais nós veremos Santo Agostinho citar o profeta Isaías, né? O processo aqui da argumentação segue o seguinte princípio: crer para compreender, né? É o credo ut intelligam, né? Primeiro, a postura daquele que quer alcançar a sabedoria, a postura do sujeito que quer alcançar a sabedoria deve ser esta: primeiro, crer no quê? Crer nas verdades reveladas por Deus e que estão contidas por escrito nas Sagradas Escrituras e que estão contidas não por escrito na tradição apostólica, né? Então aí nós retornamos, são os três grandes pilares da Igreja Católica: as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição Apostólica, nas quais estão contidas a revelação divina, as verdades que Deus revelou de si para a nossa salvação, e o Sagrado Magistério da Igreja, que interpreta corretamente essas verdades contidas na Escritura e na tradição e nos ensina. Não há Igreja Católica sem esses três pilares, né? Então a postura do sujeito que quer ser sábio é primeiro crer, para depois compreender. Então é a fé que procura compreender aquilo que acreditou. Essa é a postura do teólogo, não é? O teólogo parte desse princípio. E o filósofo cristão parte também desse princípio. Nós cremos nas verdades reveladas por Deus, e as verdades reveladas por Deus nos colocam aporias, problemas filosóficos, teológicos, que agora a nossa inteligência, a nossa razão deve esforçar-se para encontrar os porquês, as respostas, para conhecer o que a fé nos propôs. Então é a fé que procura compreender. Então, sendo Deus bom, um dado de fé, uma verdade de fé, um pressuposto, não é? Sendo Deus bom, como tu sabes, como tu conheces, ou ainda crês, não é? Porque este conhecimento das verdades de fé vai culminar na vida eterna, na visão beatífica. No céu não vai mais haver fé. A fé e a esperança são virtudes teologais que nós precisamos enquanto estamos peregrinando nessa vida terrena. Quando morrermos e entrarmos no céu, tomara Deus que nós possamos entrar no céu direto, não é? Não vai mais haver fé nem esperança, apenas a caridade. Por quê? Porque nós vamos conhecer, pela visão beatífica, tudo aquilo que hoje cremos e talvez não conseguimos esgotar o conhecimento com a nossa inteligência, né? Sendo Deus bom, como tu sabes ou crês, e certamente não é lícito crer no contrário, está claro que não pode fazer o mal. Além disso, se confessamos que Deus é justo, e negá-lo seria uma blasfêmia,
assim como dá recompensas aos bons, assim também pune os maus. E é indubitável que as penas com que os aflige são para eles um mal. Então aqui nós temos duas características de Deus, dois atributos divinos que são o que Ele é. Então Deus é bom, Deus é justo, Deus é a bondade, Deus é a justiça. E a bondade e a justiça divina, a misericórdia e a justiça em Deus não se contradizem. E são dois atributos divinos que muitas vezes são esquecidos por muitos cristãos, por muitos católicos, inclusive. Não é? Ora, Deus é bom e justo. Porque Deus é bom, Ele dá recompensas aos bons. Porque Deus é justo, Ele pune os maus. De fato. Porque Deus é bom, porque Deus é misericórdia, né? Ao longo desta vida terrena, enquanto somos igreja militante, nós estamos no tempo da misericórdia. Enquanto estamos vivos, nós estamos no tempo da misericórdia. Enquanto estamos vivos, nós podemos provar da bondade misericordiosa de Deus. Por quê? Porque enquanto estamos vivos, nós podemos fazer algo de útil para a nossa salvação. Se estamos no pecado, nós ainda temos a possibilidade de nos arrependermos, de nos convertermos, de buscarmos o sacerdote para confessar e retornar à graça santificante. Enquanto estamos vivos, nós estamos no que os gregos chamavam, os padres gregos chamavam de kairos, o tempo oportuno para fazermos alguma coisa pela nossa salvação. Né? Agora, quando nós morrermos, vai acabar o tempo da misericórdia. Vai acabar, não. Quando morre, Exato. não dá nem para fazer sacramento. Morreu. Exato. Uma vez que nós morremos, acabou o tempo da misericórdia. E nós vamos entrar no tempo da justiça. E o justo juiz nos julgará. É o juízo particular. E o catecismo da Igreja Católica, aí já é magistério, nos ensina com todas as letras que o sujeito que morrer em pecado mortal, sem querer se arrepender, fechando-se a misericórdia divina, ao morrer, desce imediatamente ao inferno. E o inferno existe. E não está vazio. Essa é a fé católica. No inferno estão os demônios, os maus anjos condenados, estão os maus homens, aqueles que se fecharam à graça divina, endureceram o seu coração, as almas dos maus homens, condenadas ao inferno. Deus pune os maus. Entendeu? Exato. Então, Deus dá recompensas aos bons. Que recompensa é essa? A recompensa que Deus dá aos bons é já nessa vida terrena, porque Deus nos move com sua graça a crescermos na virtude, no mérito, a crescermos na santidade. Deus dá recompensas aos bons já nessa vida terrena, a união da nossa alma com Deus. E Deus dá recompensas aos bons, aos santos, depois que morrerem. E os santos, os que possuem virtudes heróicas, entram no céu direto, na visão beatífica, e este é o grande prêmio, ver a Deus face a face, ver a Deus na sua essência. Não é? Agora, Deus também pune os maus. Deus pune os maus já nessa vida terrena. De que maneira? Os que realizam obras más colhem as más consequências das suas decisões. Mas então, mas não é Deus, é o homem que fez. Deus falou assim, vira. Mas nós não podemos esquecer, né, que uma só folha das árvores não cai sem a permissão divina. Então, se a divina providência pela qual Deus governa todas as coisas permite que os que escolheram realizar o mal sofram as consequências más das suas decisões, né? Segundo Santo Agostinho, essa é uma forma de Deus punir. Né? Exemplo, né? O sujeito que se embriagou, pegou o carro, saiu dirigindo, atropelou um outro e matou. Né? Ora, vai ser preso. Né?
vai ser preso. Depende do lugar, né? Depende do lugar. Né? E quem, né? É. Em teoria. Depende de quem tá dirigindo e quem ele matou. Mas então, mas a consequência ele vai ter na alma É. dele, vai estar lá um esquema na alma dele lá. Então quer dizer, a consequência má, né, que esse sujeito vai sofrer é culpa de Deus? Não. Agora, e essa Pode ir. pessoa que morreu, Coitado. mas se ele não teve o tempo de Kairós, de cuidar da santidade dele e morreu em pecado, sem que não tinha nada a ver com Ele deveria esse ter. outro Então. pecador. Uma coisa Esse é o ponto. Orar e vigiar. É, exato. Você não sabe a hora. Exato. Né? Severo estava lá. É, Ok, mas assim, a Agora. especialidade de cada um é... nós olhamos para a coisa de fora, né? Nós não temos a capacidade de conhecer o que se passava na vida interior desse sujeito. Né? Deus conhece. Né? Para Deus a nossa consciência é transparente. Né? Então Deus julgará com precisão, uma precisão que nós jamais conseguiríamos alcançar. Né? Só Deus conhece esses corações. E aí alguém pode se levantar e fazer a seguinte pergunta: mas por que pessoas boas sofrem a doença, a provação, a dificuldade? Ou há tantos males, né, do que ele Exato, leva, né? exato. Você vê povos sofrendo. Aí está a divina providência que tudo governa. Por quê? As pessoas que são pessoas boas e que sofrem, têm um sofrimento que muitas vezes não buscaram, não decidiram realizar o mal, é um sofrimento que não é a consequência de um mal que decidiram fazer. Este sofrimento, vivido por pessoas boas, redunda para a santificação dessas pessoas. Né? Essas pessoas que são boas e que sofrem, né, o mal, primeiro, a causa deste mal é o pecado original. Se há doença no mundo, se nós adoecemos, envelhecemos, morremos, é por causa do pecado original. Não é? Agora, existe mérito num sofrimento que não é consequência de uma decisão ruim da pessoa. Agora, o sujeito que sofre como consequência do mal que fez, da decisão má que realizou, não há mérito algum no sofrimento que ele está tendo. Exemplo, o Cristo, né, que foi condenado à morte injustamente, suportou o sofrimento do Calvário e da cruz sem merecê-lo. E por isso alcançou os méritos necessários para a nossa salvação, a nossa redenção. O sujeito do primeiro exemplo, que cometeu um crime ao dirigir embriagado e matou alguém, sofre agora as punições que são justas ele sofrer. Então não há virtude. Né? Ele está colhendo as consequências do mal que ele escolheu realizar. Certo? Agora, além disso, Deus pune os maus no tempo da justiça, no juízo, já no juízo particular, depois no juízo final, universal. Deus pune os maus como o inferno. E essa é uma verdade de fé, da qual nós não podemos fugir. Né? Então, quer dizer, os maus anjos que pecaram contra Deus e decidiram perseverar no seu pecado, os maus homens que decidiram pecar contra Deus e perseverar no seu pecado, muitas vezes sabendo que Deus é bom e na sua misericórdia poderia perdoá-los, mas se fecharam o seu coração à graça e à misericórdia divina. Isso se os homens têm a consciência do que é pecado. Exato. E isso configura um pecado mortal, né? O pecado mortal sempre tem matéria grave, matéria proibida grave, os 10 mandamentos, plena advertência por parte da inteligência, o sujeito sabe que é matéria grave, e pleno consentimento por parte da vontade, ele realizou a ação. São os 3 elementos, e configuram um pecado mortal. Por isso que o pecado mortal se chama mortal, porque o pecado mortal lança uma morte na vida da graça. O pecado mortal produz aquilo que o seu nome significa, causa a morte na vida interior, a morte na vida da graça santificante, a separação da comunhão com Deus. O pecado mortal é o pré-anúncio do inferno, enquanto a virtude é o pré-anúncio do céu. Né?
de fato. Professor, como é que fica a questão do livre-arbítrio em relação aos incapazes? Mas o quê? Os incapazes. Os incapazes. Vamos supor um sujeito que um sujeito que tem uma enfermidade psiquiátrica. Sim, uma enfermidade psiquiátrica, por exemplo. Santo Agostinho não vai entrar nesse mérito, mas o Catecismo da Igreja sim. O Catecismo da Igreja nos ensina que essas pessoas têm a imputabilidade do pecado, né, dessas pessoas tem um grau diminuído, né? E aí depende muito do porquê possuem essa enfermidade, por exemplo. Alguns sujeitos perderam completamente a capacidade de decisão. Sim. Outros perderam parcialmente. Então existe uma gradação, né? Tanto nos méritos quanto nos deméritos. Deus, que conhece todas as coisas e que sonda as nossas consciências, também olha para isso, né? Então a gravidade dos pecados diminui ao passo que aumenta a incapacidade da pessoa de tomar uma decisão. Tá certo? Não tem também aquele no Evangelho, numa das palavras que falou que quem sabe vai levar as chicotadas lá, mas a mais, a menos, né? Porque não sabe. Não foi dado, Muito foi dado, será cobrado. Exato. Então, a quem muito foi dado, os que muito estudaram, né, têm a capacidade, por um lado, de trabalhar pela sua santificação de uma maneira mais eficaz, mas será também cobrado muito mais. Os que estudaram menos, os que não têm grande conhecimento teológico, né, talvez não conseguirão trabalhar pela sua santidade de uma maneira mais eficaz, mas também serão cobrados menos. Né? Isso independendo da sua vontade, porque Deus colocou na natureza humana a capacidade racional, então todos nós podemos refletir, pensar, raciocinar e buscar conhecer o que é necessário para trilharmos o caminho da salvação. Então nenhum homem está isento de desculpa. Todos têm a razão, o exercício racional, por isso podem buscar a verdade. Muito bem, mas vamos voltar aqui para o texto a fim de terminarmos esse momento lógico, não é, do texto. Sendo Deus bom, como tu sabes ou crês, e certamente não é lícito crer no contrário, está claro que não pode fazer o mal. Além disso, se confessamos que Deus é justo e negá-lo seria uma blasfêmia, assim como dá recompensas aos bons, assim também pune os maus. E é indubitável que as penas com que os aflige são para eles um mal. Contudo, ninguém é punido injustamente, como somos obrigados a confessar, pois cremos na providência divina, que governa tudo quanto acontece no universo. Segue-se, pois, que de nenhum modo Deus é o autor do primeiro gênero de mal, só do segundo. Né? Então Deus não é o autor do primeiro gênero de mal. Qual é o primeiro gênero de mal? Quando dizemos que alguém fez o mal. Deus não fez o mal. Deus não faz o mal, nem ontológico, nem moral. Deus não criou nenhuma natureza má intrinsecamente. Deus não criou nenhuma substância má em si mesma. Deus não faz o mal para essas naturezas que Ele criou e Deus não obriga essas naturezas que possuem livre-arbítrio a realizar o mal. Então Deus não é a causa do primeiro gênero de mal, só do segundo. Qual é o segundo gênero de mal? Quando afirmamos que alguém sofreu algum tipo de mal. Deus é a causa do segundo gênero de mal porque pune os maus, sobretudo quando condena o inferno. É, portanto, outro o autor daquele primeiro gênero de mal, do qual podemos verificar não ser Deus o autor? É outro, não é? Ora, se não é Deus o autor daquele primeiro gênero de mal, quando dizemos que alguém fez o mal, ontológico ou moral, não é? Se não é Deus o autor desse primeiro gênero de mal, será outro? Não é? Agostinho, sim, certamente, já que não pode ser feito senão por alguém. Então veja, se a causa do primeiro gênero de mal não é Deus,
ou seja, Deus não criou o mal nem ontológico, nem moral, se Deus não é a causa desse tipo de mal, certamente outra será a causa, e não será senão alguém, um ser pessoal. Então a causa do primeiro gênero de mal só pode ser um ser pessoal. Só podem ser os anjos ou os homens, que são seres pessoais, criaturas, naturezas, substâncias dotadas de inteligência, vontade, memória, livre-arbítrio. Sim, certamente, já que não pode ser feito senão por alguém. Mas, se me perguntas quem seja este, concretamente, não posso dizer-te, pela simples razão de que não há um único determinado autor, senão que cada pessoa, ao não agir retamente, torna-se o verdadeiro e próprio autor de suas más ações. Então, nós somos os autores de boas ações, se decidimos realizá-las com o auxílio da graça, ou nós somos os autores de más ações, se decidimos realizá-las fora da graça. E se duvidas, considera o que antes dissemos, a saber, que a justiça de Deus pune as más ações. E claro está que não seriam justamente punidas se não procedessem da vontade. Então, a vontade, que é a faculdade da alma, nos torna capazes de livre-arbítrio, de tomar decisões, realizar ações. Mais à frente nós vamos ver os graus de ser. Nenhum dos seres abaixo da natureza humana, ou seja, os animais, os vegetais e as coisas inanimadas, podem fazer o mal por vontade livre. Exemplo, eu posso dizer que a faca é um objeto mau em si mesmo? Não. A faca pode ser usada para fatiar o pão, pôr margarina e mortadela, para fatiar a carne, ou a faca pode ser usada para cometer um homicídio. A culpa está na faca? Não. A culpa está no sujeito que decidiu, pelo livre-arbítrio da vontade, usar aquele objeto de uma maneira errada, contrária ao mandamento divino, não matarás. Ou do sujeito que escolheu usar o objeto de acordo com a vontade de Deus. Então, a causa e a origem do mal está em seres pessoais, que podem escolher pelo livre-arbítrio da vontade. E esses seres são os anjos e os homens. Seres pessoais dotados de vontade e, portanto, de livre-arbítrio. Muito bem. Nós vamos, então, finalizar a aula de hoje por aqui. Nós terminamos esse primeiro momento lógico do texto. Esse parágrafo 1.1, ele é mais denso mesmo. No parágrafo 1.2 e 1.3, nós vamos ver Santo Agostinho discorrer um pouco sobre a educação, a instrução, perguntando se o mal pode ser ensinado ou não. Então, Santo Agostinho vai começar a investigar se a causa do mal está fora de nós ou se está dentro. E Santo Agostinho vai chegar à conclusão lá no parágrafo 3.6, começar a discorrer sobre a sua conclusão. Ele vai começar a demonstrar que a causa do mal não está fora de nós, mas está dentro. Na potência, na faculdade da alma, que é a vontade, uma faculdade interior, do homem interior. Então nós vamos começar a ver isso na próxima aula, terça-feira que vem. Nós vamos fazer isso, em alguns momentos do texto nós vamos andar um pouco mais rápido, em alguns momentos do texto nós vamos nos deter um pouco mais. Nos textos que são mais densos, nós vamos explicá-los, comentá-los de uma maneira mais profunda. Nos parágrafos menos densos, nós vamos passar um pouco mais rápido. Eu quero dizer que o quadro que nós pusemos na lousa hoje vai ser importante para a próxima aula, porque Santo Agostinho vai começar a
qual é o fator que inclina o livre-arbítrio a escolher o mal. E ele vai começar a discorrer sobre as paixões desordenadas. Sobre esse tema, as paixões desordenadas, nós temos um artigo importante desse livro, As Paixões Antigas e Medievais, que foi escrito por Emmanuel Bermond. Esse artigo que explica as paixões em Santo Agostinho, que vai comentar o livro 1 do livre-arbítrio, esse artigo está inteiro em PDF no nosso Drive. Não dentro da pasta do nosso curso, mas dentro da pasta Santo Agostinho. Tá? Então lá nós temos esse artigo inteiro, As Paixões da Alma. Quem quiser ler esse texto para a próxima aula vai ajudar bastante, até mesmo a entender a leitura do livro 1 de Santo Agostinho. E se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu estarei aqui no final da aula, para quem quiser conversar e tudo mais. É isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nos vemos na próxima aula, semana que vem, com a graça de Deus.